todos os presentes nesta, umas palavras de boas-vindas a todos os presentes nesta cerimónia virtual de lançamento desta edição especial, que, portanto, este desafio começou durante a formação das TCTC e, neste momento, vamos ver tornado em realidade aquilo que nós preconizamos e por que tanto lutamos. Houve uma troca intensa de e-mails, de concertações, para que pudéssemos chegar a este resultado. Portanto, é com muita satisfação que vamos disponibilizar hoje esta edição, o número 9, volume 5, cujo título é Nível Lexical, as palavras e os termos, desafios político-linguísticos para o português, língua pluricêntrica. Portanto, apenas para contextualizar o surgimento desses artigos, dessas contribuições que vão enriquecer a nossa revista. Portanto, foi no âmbito da segunda formação das TCTC que, por convite, alguns também são artigos das comunicações apresentadas, resultante das comunicações apresentadas durante a mesa redonda que o ILP organizou em Brasília, e nós tivemos o prazer de ouvir essas comunicações em viva voz. Pelo seu interesse e pela sua riqueza, nós desafiamos os especialistas que pronunciaram as comunicações para, enfim, contribuírem para esta edição da revista Platô. Acederam ao nosso convite e cá estamos nós a lançar esta edição, que teve a coordenação da doutora Gladys Barcelos de Almeida, a quem vou passar a palavra muito rapidamente para, enfim, falar com mais propriedade sobre esta edição, da ideia, dos desafios que nós tivemos que vencer para podermos chegar a esta cerimónia, que, como disse há bocado, vai ser uma cerimónia muito breve, mas de muita importância para a vida do Will e para a vida da revista Platô. Doutora Gladys. Olá, boa tarde. Eu acho que o meu boa tarde casa com todos os que estão em outros países, não? Acho que dá certo pelo nosso fuso. Não estamos tão longe assim. Fico muito feliz com essa breve cerimônia de lançamento da revista, porque a revista fazia parte de um dos itens que o projeto TCTC deveria cumprir, segundo os nossos planos de trabalho, né? E assim, por um esforço muito grande, como disse o doutor Icanha, foi realmente um esforço muito grande fazer tudo isso acontecer de uma maneira tão bem feita e tão rápida. E a ideia de que o projeto TCTC tivesse um número dedicado ao projeto, isso já estava lá nos nossos planos de trabalho. Mas fazer uma revista inteira falando de terminologia, sei lá, parecia um pouco assim, muito forçado, porque a gente estava em processo, os países estão em processo ainda de construir essas terminologias. Então, com a segunda formação, que foi em novembro de 2021 em Brasília, ali, como já mencionou o doutor Icanha, ali tivemos a oportunidade de ouvir intervenções extremamente ricas sobre o português, fundamentalmente a questão, o nível lexical, funcionando em diversos países. E então a ideia surgiu durante o evento, né? E, na época foi sugerida pela ministra Paula, o Krishna, que está aqui assistindo também, e está presente, não sei se vai falar. Então aquilo estava tão rico, aquilo foi tão bom, que tal então se nós transformássemos essas intervenções em artigos para compor este número? Então, o que eu devo dizer é que esse número é
maior do que o projeto TCTC, porque ele fala de coisas mais amplas, embora fale um pouco de terminologia também, é claro, porque a terminologia é o léxico também, né? Então, fico muito feliz que tenhamos conseguido cumprir esse cronograma, porque essa fase do projeto TCTC termina agora, em dezembro de 2022, depois da prorrogação, né, por conta da epidemia de Covid. Então, nós conseguimos fechar com chave de ouro mesmo essa fase do projeto, com um apoio imenso do IUP, com a ajuda inenarrável do Denise, que é, né, um braço forte, e também com o financiamento que nós conseguimos obter do governo brasileiro, do Itamaraty, na pessoa do Krishna, que nos ajudou muito para que isso chegasse a sua concretização. Então é isso, eu quero agradecer muito os autores, né, porque sem eles não há revista, sem autores não há artigos, e que conseguiram, no meio das suas agendas tão corridas, porque todos são acadêmicos, produzir textos de tanta qualidade, que eu acho que só vem enriquecer todo o trabalho de visão pluricêntrica feita pelo IUP. Obrigada. Obrigado, doutora Gladys, coordenadora da equipa central do projeto das TCTC. Agora vou passar a palavra para umas considerações iniciais à doutora Margarita Correia, professora da Universidade de Lisboa e investigadora do CELGA ILTEC e presidente do Conselho Científico do ILP na altura. Doutora Margarita, antes disso, desculpe só, pode só. Sim. Peço desculpa para um parênteses. O embaixador do Brasil em Cabo Verde não pode estar presente, está em gozo de férias e está a ser representado pelo primeiro secretário, o Dr. Johnny. Agora sim. E como mencionou a doutora Gladys, foi por intermédio do embaixador do Brasil, da Embaixada do Brasil em Cabo Verde, que recebemos os fundos que financiaram esta edição da revista Platô. Portanto, aproveito a ocasião para, por intermédio do Johnny, que está conosco, para agradecer o Brasil pelo generoso apoio que permitiu a publicação desta edição da nossa revista. Muito obrigado. De seguida, vou passar a palavra à doutora Margarita, da Universidade de Lisboa, e investigadora do CELGA ILTEC, e, na altura, presidente do Conselho Científico do ILP, durante 2 mandatos, 2018 e 2022. Doutora Margarita, por favor. Muito boa tarde a todos. Muito obrigada por me convidarem para este momento. Tenho muito prazer em ver aqui pessoas conhecidas e amigas e pessoas de quem gosto muito e estou muito contente por termos chegado aqui. Se eu não estou em erro, faz hoje exatamente 12 anos que eu apresentei o projeto VOC e também o projeto TCTC, que fazia parte da mesma ideia, em Brasília, no Itamaraty, na reunião extraordinária do ILP, que decorreu de 6 a 8, se eu não estou em erro, precisamente quando o Gilvan Müller de Oliveira tomou posse. E, portanto, houve essa reunião extraordinária, precisamente para se falar sobre o futuro do ILP, e sobre os projetos que o ILP tinha pela frente, e eu nessa altura ainda não fazia parte do ILP, fui apenas uma convidada, não é? Que fui apresentar então a nossa proposta, minha e do José Pedro Ferreira, que está aqui a assistir, mas está com a câmara desligada, e que eu apresentei e que foi aceito pelas comissões nacionais e, portanto, que deu origem a tudo isto. De facto, eu não acredito em bruxas, mas que há. É precisamente neste dia, 12 anos depois, não é? Que estamos aqui a encerrar
este magnífico ciclo que o ILP viveu, que na prática foram quase 13 anos de trabalho, de equipas que, com ideias muito claras relativamente ao desenvolvimento e à projeção do português como língua pluricêntrica, com respeito por todos os países que generosamente adotaram o português como língua oficial. E, portanto, é muito engraçado, não é? Quer dizer, parece que há uma mão por trás disto. Eu não sou muito de acreditar em divindade, mas que há coisas engraçadas, isso há. Deram-me 15 minutos, eu espero não os ocupar. De qualquer maneira, gostaria muito de explicar um bocado os 2 artigos meus que aparecem na revista. Uma das coisas que eu penso que acontece muitas vezes com projetos importantes, como foram os projetos levados a cabo no ILP, é que acabam por não ter muita documentação. E no futuro ninguém sabe exatamente o que é que se fez, como é que se fez, porque é que aquelas pessoas estiveram envolvidas, de onde é que surgiram as ideias, etc, etc. E nos últimos anos, acho que depois de ter dobrado a barra dos 60, não é? Tenho muito essa preocupação e porque estou praticamente, daqui a pouco penso sair ainda de posse das minhas faculdades e, portanto, não pretendo arrastar-me muito velhinha por estas coisas, não é? Mas de qualquer maneira pretendo, eu faço questão de documentar aquilo que se foi fazendo. E aquilo que um conjunto muito alargado de pessoas, muito empenhadas, muito inteligentes, com muito boa vontade e muito motivadas, fez para que o ILP deixasse de não existir e passasse a ter existência. Este ciclo de 12 anos completa-se agora, também o Dr. Incanha também está a concluir o seu mandato e novas pessoas virão e veremos o que é que elas nos vão trazer. A mim, a todos nós, não é? A mim, enquanto cidadã portuguesa e enquanto falante do português, só nessa qualidade. E, portanto, com estes 2, de facto, na revista eu tenho 2 artigos. O primeiro deles chama-se Projetos Pluricêntricos do ILP e o meu objetivo foi precisamente esclarecer e deixar preto no branco a história destes projetos, especialmente do projeto VOC, que foi o primeiro, não é? Destes projetos todos. Não me aventurei pela história do projeto PPP-PLE, porque não é um projeto meu e, portanto, porque já houve um número da revista Platô inteiramente dedicado a esse projeto. Também não me aventurei muito pelas TCTC, porque, obviamente, as TCTC estavam muito bem representadas pela Gladys, pela Tanara e pelos restantes membros, pela Maria José Finato e por outros membros que participaram neste trabalho. Eu acho que temos uma revista muito bonita. Agradeço muito ao Brasil ter apoiado a publicação desta revista. Era realmente lamentável se não conseguíssemos fazer até ao final deste ano, porque provavelmente não iria acontecer, e assim aconteceu, está aí, e pronto, e está e ficará, e cada um faça dela o que quiser. Também felicito os autores dos outros artigos da revista. Temos ali contribuições muito boas. Eu acho que vamos ficar com um número de referência para as bibliografias em sociolinguística, em história da língua portuguesa, em léxico, obviamente, e terminologia. E também na questão das variedades dos demais países de língua portuguesa, sobre os quais, infelizmente, não existe muita documentação, mas que essas variedades vão acabar por se ir afirmando, de alguma maneira, não é? E esses países acabarão por se afirmar, eu acredito piamente nisso. E, portanto, acho que fico muito contente por ter participado num projeto que eu acho tão bonito. O projeto desta revista. Eu agradeço profundamente à Gladys o trabalho todo que teve na edição.
Aproveito para publicamente pedir desculpa, porque eu sou sempre uma atrasadinha da Silva e entrego sempre tudo fora de horas, portanto eu sou daquelas que deu-me mais trabalho, como sempre, e agradeço muito aos autores, aos demais autores da revista, agradeço muito à direção executiva do ILP e à Denise Fonseca, e agradeço muito a quem fez o trabalho de edição, porque fez um belíssimo trabalho de edição, e temos uma revista de que nos honrar, e também ao Brasil, ao Itamaraty, que aqui está representado por várias pessoas, nomeadamente pelo Krishna, que é e que tornou também possível este encerramento. É curioso, o Brasil abriu e o Brasil fechou este ciclo. É muito engraçado. As coincidências são muitíssimo engraçadas. Pronto, não vou tomar-vos mais tempo. Muito obrigada pela vossa atenção, muito obrigada por me terem convidado para estar aqui. Estou aqui com muito, muito, muito gosto. E nós vamos nos vendo por aí, com certeza. Não é? Espero bem. Boa tarde, obrigada. Muito obrigado, doutora Margarita. Apenas umas notas que eu fui colhendo aqui. E, primeiro, devo referir que no fim desta breve cerimónia vamos fazer a apresentação do nosso novo site, do site do ILP, e esse site, entre muitas informações que nós vamos disponibilizar, temos uma aba que nos vai conduzir os nossos visitantes a uma página que é documentação. Nessa página sobre as documentações, nós poderemos encontrar histórias sobre os projetos. Damos muita importância às palavras da doutora Margarita, e é muito bom que as pessoas, os nossos leitores, os interessados em geral, tenham acesso à história dos projetos, como surgiram e como foram conduzidos e, eventualmente, como terminaram. Essa informação já vai passar a constar nessa aba, no nosso novo site. Nós tentamos que fosse um site assim mais intuitivo. É uma demonstração que nós vamos fazer na parte final desta apresentação. Uma segunda nota é justificar que a doutora Machungo, de Moçambique, e a doutora Abigail, de São Tomé, também contribuíram com artigos para esta edição da nossa revista, não poderão estar presentes devido a compromissos profissionais. Apresentaram-nos as suas explicações, que nós portanto, entendemos perfeitamente. Nós estamos aqui a fazer eco dessa justificação que as duas apresentaram, em como, por razões de trabalho, não poderão estar presentes neste momento. Mas, enfim, o trabalho, as contribuições que deram na revista falam por elas. De seguida, passo a palavra à doutora Joana Guimarães, professora auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade de Porto, para nos falar um bocadito do seu artigo. Doutora Joana. Muito obrigada. Eu espero que me estejam a ouvir minimamente bem. E gostaria só de dizer olá a todos. É de facto uma alegria imensa poder voltar a ver estas caras todas, não é? Já há um ano quase que não nos víamos. E é muito bom e agradeço também a organização deste evento, deste lançamento, e agradeço a todo o trabalho de preparação que permitiu o lançamento da revista e serei muito breve a apresentar o meu humilde contributo para esta revista, que se dedica à terminologia e à importância da terminologia, mas de facto a reforçar essa importância que eu constato diariamente, que constatei enquanto trabalhei também como intérprete na Comissão Europeia, e me apercebi dessa necessidade de haver terminologia à disposição dos intérpretes para garantir a qualidade do seu trabalho. E se nessa altura ainda era possível lidar com terminologia apresentada em papel, com glossários, etc., em papel, de facto, hoje em dia
isso tornou-se impossível e tudo é mais rápido e mais veloz, e há muitas reuniões hoje que continuam a ser online, há muita interpretação que é feita remotamente, e de facto as condições de trabalho mudaram e é preciso adequar as ferramentas de que dispõem os intérpretes às novas condições de trabalho. E eu constato isso também agora na posição de formadora, e é uma tecla na qual insisto também praticamente diariamente na formação que dou no curso de especialização em interpretação aqui na Faculdade de Letras, que é os estudantes na preparação das reuniões, porque nós temos semanas temáticas na aprendizagem, e eles na preparação das reuniões de facto também se percebem dessa importância de ter bons recursos de terminologia que lhes permitam rapidamente ficar com uma imagem da terminologia que é usada num determinado domínio. Sei lá, nós temos, por exemplo, a semana passada, a terminologia eram os acordos comerciais. E tudo o que tem a ver com os acordos comerciais é muito mais simples se estiverem centralizados os recursos, não é? Para uma boa preparação de um trabalho de interpretação e também de tradução, naturalmente, porque eu na minha vida, agora na minha vida na faculdade, estou também mais ligada até à tradução e verifico isso, que eu tenho uma cadeira de doutoramento cujo tema é precisamente o texto de especialidade, a terminologia e a tradução, e de facto é fulcral nós termos bons recursos à nossa disposição para poder fazer trabalho de qualidade. E o trabalho do terminólogo é essencial, e esta vontade de juntar tudo, de centralizar a informação que está dispersa por variadíssimos motores de busca, por variadíssimas fontes, eu acho que é muito importante que vá avante no seio da União Europeia para poder, de facto, agilizar esse processo de busca de informação quando os tradutores e os intérpretes não dispõem de muito tempo para irem atrás dessa informação. E também, obviamente, que sejam recursos de qualidade e que defendam a posição da nossa língua portuguesa, porque se nós não temos material em português, pois, de facto, não é muito fácil fazer tradução e interpretação para português. E eu vejo que nós temos muita concorrência no inglês, não é? Os próprios estudantes já se exprimem numa língua um pouco estranha, que é um português que deixa transparecer o inglês por baixo, e de facto tudo o que nós podemos fazer em prol dessa defesa da nossa língua, acho que não devemos deixar de fazer. E manter, de facto, mesmo no seio das instituições, sempre esse português vivo e fresco e atual, e para isso é muito importante que exista quem alimente estas bases de dados com português de qualidade. E acho que é isso, e é isso também, é para isso que eu chamo a atenção neste artigo, e citando também, procurando reunir alguma informação sobre aquilo que existe e sobre aquilo que se projeta para o futuro. E é tudo. Obrigada. Obrigado, doutora Joana Guimarães. Obrigado pela sua contribuição, obrigado por estas palavras que nos situam no trabalho, na sua contribuição para esta edição da revista. Vou passar a palavra agora à equipa constituída pela doutora Maria José Finato, Francine Esteves e Guilherme Vilar, todos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Se não estou em erro, as siglas UFRGS significa exatamente isso, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É isso mesmo, doutora Encanha. Muito obrigada. Gostaria de pedir brevemente que meus dois coautores, o Guilherme e a Francine, abrissem brevemente a câmera para que vocês possam ver as pessoas, né?
Eu vou fazer uma apresentação bastante breve sobre o nosso artigo e eu preparei alguns slides que eu gostaria de compartilhar a tela. Vocês estão conseguindo ver? Então, Sim. Deixa eu só colocar aqui no formato de apresentação. Vocês conseguem ver? Sim? Então, o nosso texto, ele é bastante conectado à nossa atividade de formação, à nossa breve oficina, tentando apresentar algum recurso para quem estivesse iniciando uma terminologia de raiz, e nós quisemos também apresentar uma determinada ferramenta que pudesse ser utilizada por qualquer pessoa e que tivesse interesse em fazer esse tipo de trabalho, e nós usamos como exemplo de um ambiente, vamos dizer assim, de coleta de terminologias, o texto da Constituição do nosso país. E para que eu pudesse fazer o texto com um nível de detalhamento e condições, eu precisei contar com a ajuda de algumas pessoas, os coautores aqui que estão aqui presentes, mas também outros colegas da nossa universidade que junto comigo têm trabalhado sobre o tema do reconhecimento terminológico. Então, a minha apresentação aqui é basicamente para mostrar muito brevemente o que foi feito e tentar conseguir novos leitores para o nosso texto. Então, o nosso objetivo, junto com isso que eu acabei de referir, a minha experiência pessoal de estudo, pesquisa e formação, como a nossa colega a doutora Joana tem, é fazer uma síntese bastante fundamental sobre procedimentos e conceitos bastante básicos desse processo de identificação e sistematização de denominações, conceitos e terminologias que sejam usados em um determinado campo. E aqui a gente frisa a ideia de que se está a fazer um reconhecimento terminológico. Claro que para que isso possa ser iniciado de alguma maneira satisfatória, é preciso que nós consigamos fazer uma distinção entre as terminologias que correspondem a conceitos e as palavras comuns que fazem parte também da especialidade daquele discurso, daquele tipo de texto, mas que não são propriamente termos, né? E aqui nós trazemos uma visão teórica que diz que essa diferenciação não é nunca muito fácil, né? De modo absoluto. E essa autora, a professora Teresa Cabré, nos ensina que um termo técnico, uma terminologia técnica científica, ela não é necessariamente uma terminologia, ela está nesta condição em uma determinada situação, sendo então a terminologia um valor que uma determinada palavra assume num determinado contexto. E aqui a gente tem o exemplo da palavra criança, né? Que todos nós sabemos o que é uma criança, mas que vai adquirir um contorno de significação bastante diferenciado, por exemplo, nesta lei brasileira, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que diz que, nos efeitos desta lei, criança é o ser, a pessoa não adulta de até 12 anos de idade. Então, se ela tiver 13 anos, ela já não vai mais ser considerada criança. E num reconhecimento terminológico, nós, então, temos que aprender a perseguir palavras em transformação, quer dizer, palavras que podem ter valores de termo
e palavras que, às vezes, muitas vezes, parecem termos, mas não são. E nós vamos precisar, então, identificar as terminologias, os termos e seus conceitos, os termos e seus respectivos formatos linguísticos, os termos, conceitos, termos e conceitos relacionados, inclusive, de modo a gente ter um sistema, um quadro de relações. E nesse cenário, a identificação da variação terminológica, quer dizer, os diferentes formatos que os termos técnicos podem adquirir, também vão ser desafios muito importantes, como aqui nesse exemplo de um termo que se usa na área da odontologia no Brasil, em que eu vou encontrar a palavra erosão, que a gente conhece lá da geografia e da geologia, correspondendo à erosão dental. Então, nós entendemos que esse trabalho de reconhecimento terminológico, e que é a base do nosso projeto das terminologias comuns dos países de língua portuguesa, é um processo bastante desafiador, e para esse processo nós precisamos nos socorrer de diferentes materiais e recursos de apoio. E nós trazemos no nosso, no nosso artigo, composto por mim, pela Francine e pelo Guilherme, que casualmente também já estudou direito brasileiro, nós trazemos a contribuição da linguística de corpos, que pode ser entendida tanto como uma metodologia quanto uma teorização sobre o funcionamento da língua, e que vai nos permitir lidar com diferentes massas de textos que podem ser, digamos assim, o território no qual nós buscamos investigar, então, essas terminologias que correspondem a nódulos de conhecimento e sistemas de conhecimento. E nós, então, no nosso artigo, claro, trazemos algumas peculiaridades do nosso sistema legislativo e constitucional brasileiro, como um exemplo, né? Mostrando que temos aqui uma linguagem no nosso texto constitucional que é altamente especializada, que alguns aqui no nosso país chamam de jurisdiquês. É claro que o texto da Constituição da nossa Constituição, o texto sob o exame é subordinado e é subordinador de um conjunto de outros textos, e que, é claro, esse texto, muitas vezes, ele é bastante de difícil compreensão e de difícil acesso em função de ele ter esses condicionamentos. Então, a ideia é que nós trouxemos também no texto e na nossa formação, que muitas vezes a gente precisa decifrar a informação que está ali colocada, não sendo o terminólogo um especialista na área do direito constitucional. E aqui nós mencionamos a questão da acessibilidade textual e terminológica, que é como tornar o material, muitas vezes, mais compreensível para diferentes leitores e destinatários, que em alguns tipos de reconhecimento terminológico é também uma necessidade, não apenas apresentar um conceito, apresentar uma terminologia, mas também um pouco sobre trazer dados que permitam que uma pessoa leiga, que não seja formada exatamente naquela área, tenha condições de ter alguma compreensão. Então, nós apresentamos este software, né, que é o Entconc, trazemos uma versão até relativamente antiga dessa ferramenta, é bastante fácil de utilizar, conforme a gente tentou demonstrar na nossa atividade em Brasília. É um recurso que permite a geração de listagens de palavras, e aí depois eu vou ver, então, se essas palavras são palavras comuns, são termos técnicos ou não. E são listagens de diferentes tipos, inclusive de grupos de palavras, contextos, e a ideia é, no nosso artigo, apresentar um passo a passo do uso dessa ferramenta, que não exige grandes recursos computacionais, não exige que a pessoa esteja 100% ligada na internet, e possibilita fazer esse trabalho de uma maneira mais autônoma.
Nós também mostramos um exemplo de uma ficha terminológica no nosso artigo, né? Claro que é uma sugestão, né, de uma maneira de organizar a informação que se recolhe a partir do exame dos textos, neste caso, a Constituição brasileira. Então, nós mostramos como é que a gente organiza a informação coletada, né, apresentando o termo, seu conceito, as variações, os contextos, os termos relacionados, de modo a se compor um banco de informação terminológica. É claro que são muitas as perspectivas e os desafios. Produzir um reconhecimento terminológico, mesmo com algum apoio computacional, sempre vai ser uma tarefa complexa. A gente imagina, né, que os recursos tecnológicos fazem alguma mágica, mas a gente sabe que a mágica quem faz mesmo são as pessoas. Então, nós esperamos animar os leitores do nosso artigo a conhecer esta ferramenta. Apresentamos o acervo do Grupo Termisul, que é um grupo de terminologia do qual eu faço parte e que já vai completar 30 anos, né, no nosso país, e que oferece justamente todas as constituições dos países de língua portuguesa para alguém que tenha interesse ou tenha ficado interessado por expandir um pouco do exercício que nós apresentamos no nosso artigo. Então, eu agradeço ao ILP, agradeço aqui aos coautores presentes, ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil e aos nossos órgãos de fomento à pesquisa e à Universidade Pública Brasileira, que nos ajudam a construir essa experiência. Então, era isso. Muito obrigada. Muito obrigado nós pela sua intervenção, em nome da sua equipa. Nós vamos, enfim, consumir a vossa contribuição com muito prazer. E parabéns pelo trabalho em equipa e pelo artigo. Vou passar a palavra à doutora Adelaide Monteiro, do Instituto do Património Cultural, que é órgão do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, para falar do seu artigo que descreve os usos da língua portuguesa em Cabo Verde. Doutora Adelaide, tenha bondade. Boa tarde. Boa tarde a todos os presentes. Começo também por agradecer ao ILP, ao Ministério, ao Brasil, pela oportunidade que nos deu, portanto, para isso, para estarmos hoje aqui a fechar. Quero, em particular, saúdo a todos, mas em particular à professora Margarita, porque realmente eu também estava em Brasília há 10 anos, por acaso já não me lembrava, mas se fosse o caso de defender ou de comprovar, portanto, eu também posso. Fiz uma viagem no tempo, realmente já não me lembrava, mas sim, estivemos lá. E é muito bom, não é? Ver as coisas a começarem. E sabendo nós de todos os constrangimentos, a gente vamos lá ver, é muito interessante, mas afinal chegamos ao Porto Seguro, não é? Portanto, mais uma vez eu dou os parabéns a todos que estiveram envolvidos e agora um agradecimento também aos promotores da revista por me darem essa oportunidade de poder estar no mesmo palco, não é? Que pessoas, portanto, tão reconhecidas na área da lexicologia. Eu participei em 2019 enquanto formanda no curso, mas em boa hora também, durante esse curso, nós tivemos uma mesa redonda, tanto que era precisamente para se falar do português e do seu convívio, não é? Com as outras línguas no espaço da CPLP. Sim, eu aceitei participar como oradora, aceitei também fazer o artigo, que é realmente um artigo de descrição descrição de Cabo Verde em termos linguísticos.
Acho que sim, porque para considerarmos o português língua pluricêntrica é preciso conhecermos, portanto, quais são os centros. Habituados que estamos nós, já sabemos, portanto, há duas grandes variedades. Eu sou linguista, o que eu apresentei é a língua, apresentei a situação de Cabo Verde, portanto, o uso, né, o uso das línguas em Cabo Verde, tendo em conta que nós temos, para já, duas línguas, que é a língua cabo-verdiana e a língua portuguesa, e o que interessava nesse contexto era explicar para a plateia que nós tínhamos, afinal, como é que são esses outros países que falam a língua portuguesa. No meu caso, Cabo Verde, eu centralizei-me no meu artigo a mostrar o uso da língua portuguesa na modalidade oral e modalidade escrita. Não se pode falar de língua em Cabo Verde, não posso falar apenas de uma língua, não é? O cotidiano, o dia a dia, obriga-me sempre a ter que falar das duas línguas. Então, o que eu fiz apenas uma descrição, uma explanação de modalidade, o uso tanto da língua portuguesa na modalidade oral e na modalidade escrita. Ao contrário do que normalmente nós muitas vezes encontramos a distinção entre o uso formal versus informal. Não é isso que acontece, não é? Porque tanto no formal como no informal nós temos o uso das duas línguas, só que em espaços e em condições diferentes. Portanto, foi isso que eu narrei, mostrando os vários domínios, os espaços formais e informais, e mostrar que o espaço considerado formal não necessariamente coincide com o uso formal da língua. Por exemplo, o Parlamento, para nós a Assembleia Nacional, é um espaço formal, a Presidência da República, igrejas, salas de aula, são espaços formais, mas não obrigatoriamente tem de se usar, portanto, a língua A ou a língua B. E para quem realmente não conhece essas situações, eu fiz um artigo, portanto, para quem esteja interessado em conhecer a língua portuguesa nesses outros espaços. Então, eu fiz essa descrição. Uma das coisas também que eu fiz questão de manter é a bibliografia que, para quem já está habituado a trabalhar nessa área de sociolinguística em Cabo Verde, poderá sentir falta de alguma bibliografia mais recente. Mas a bibliografia que eu utilizei é precisamente aquela que eu queria dar a conhecer, porque são aquelas bibliografias que dão essa outra leitura, não é? do uso das línguas em Cabo Verde, focando mais na função que elas têm. Portanto, o uso das duas línguas faz-se mais tendo em conta a função de cada língua e não tendo em conta é a língua oficial, quer dizer, tem de ser usada em espaços formais. Não é isso. Eu centralizei muito, portanto, e na realidade, a partir, portanto, da realidade vivida no dia a dia. Creio que já não tenho muito tempo, porque teria que dizer pouco ou teria que alargar, e eu sei que todos têm coisas interessantes e importantes, não vou dizer mais importantes, porque às vezes esse pequenininho que é o meu país e o que se vive lá é muito complexo linguisticamente, não é? Então eu termino, eu acho que eu disse tudo o que eu tinha anotado. Eu termino realmente, portanto, agradecendo a todos os coautores. Estou a dever um artigo a uma coautora aqui, mas disso nós falaremos depois. E da minha parte é tudo. O que eu tenho a desejar portanto, sucessos para os desdobramentos portanto, dos artigos na revista. Acho que agora pronto, é tudo o que me resta a dizer. E obrigada a todos. Obrigado, doutora Adelaide. Vamos ouvir de seguir a doutora Gladys Maria de Barcelos Almeida, docente da Universidade Federal de São Carlos, e a doutora Tanara Zingano Kuhn, investigadora do Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, CELGA e ILTEC.
doutora Gladys. Olá novamente. Esse artigo meu e da Tanara, nós tentamos colocar ali na revista toda a história do projeto em si, né? As origens do projeto, por que fazer terminologia, de onde vem isso, a gênese desse projeto, né? Que é o VOC. E mais do que isso, né, o Acordo de 90, e colocar muito detalhadamente os aspectos teórico-metodológicos que regeram todos os passos desse trabalho desde 2016, né? Foi a aprovação oficial do trabalho do projeto ocorreu em 2016, quando nós efetivamente começamos. Então, estamos com 6 anos de história, né, nesse TCTC. E na primeira parte, digamos assim, que nas primeiras partes do artigo, eu procuro focar mais nesse detalhamento teórico-metodológico e na metodologia especificamente. A gente procurou explicitar o que aconteceu nas oficinas, né? O que é as duas possibilidades da gente sistematizar as terminologias dos países de língua portuguesa, ou por harmonização terminológica, em que a gente equipara os termos das diferentes variedades do português, ou fazendo uma terminologia de raiz, que foi justamente a oficina dada pela Maria José Finato e que se tornou um artigo também dessa revista. Mas aí tem uma outra parte também muito interessante, que é a plataforma Tecer. Antes disso, eu preciso dizer que a plataforma Tecer foi inicialmente planejada e idealizada pela Tanara e pela Andressa Gomide, no ano que eu fiquei fora por problemas pessoais e a Tanara assumiu a coordenação do projeto, né? A quem eu serei eternamente grata, Tanara. Você me salvou e acho que salvou o projeto. Então, o nosso texto termina com a explanação da plataforma Tecer, que também está pronta. Então, a gente está muito contente porque a gente conseguiu cumprir até dezembro de 2022 tudo o que foi prometido. E eu vou deixar, então, que a Tanara fale da parte da plataforma Tecer, que é uma plataforma que é um pouco o bebê dela, né? Tanara, a voz está com você. Tá bom, obrigada, Gladys. Então, no artigo, nós apresentamos a plataforma, para quem estava aqui no curso ano passado viu, né? Nós fizemos a apresentação ao vivo, e no artigo, então, a gente volta a descrever a plataforma. Nós fizemos a criação dessa plataforma, foi durante, então, o meu trabalho como coordenadora interina, né, como a Gladys falou. Na época, nós estávamos, era eu, a Andressa, o José Pedro Ferreira, que está aqui presente, e também a professora Carla Maciel, de Moçambique, e nós, então, juntos concordamos que seria uma boa ideia desenvolver essa plataforma, era uma coisa necessária e nos permitia continuar trabalhando apesar da Covid, porque foi justamente em 2020 em que tudo parou. Então, nós conseguimos, mesmo com tudo parado, desenvolver alguma coisa que foi, a nosso ver, bastante importante, um acréscimo ao projeto original, não tinha sido originalmente pensado, mas me parece que veio bem, se encaixou bem no projeto, e nós conseguimos, então, manter a produtividade e manter o projeto dando seguimento, apesar de toda a condição adversa do mundo, né? Então, eu convido a todos para que leiam o nosso artigo, porque a gente, então, ali apresenta como é que tá as questões mais técnicas mesmo, né? Como é que foi
criada, em que plataforma, que tipo de linguagem, a questão de que são diferentes módulos, o que cada módulo faz, para que serve. Nós temos capturas de imagem que mostram um pouquinho como é que é essa plataforma. E lembrando que essa plataforma é a plataforma, então, para ser usada pelas equipes nacionais, né? E pela equipe central, para exatamente gerir essa terminologia, essas terminologias, nesse ponto de vista pluricêntrico, né? Então, não é uma plataforma para o usuário final tem acesso aos termos via o POC, né? Então, a ideia toda sempre é de fazer a ligação do TCTC com o VOC, esse sempre foi o plano, e essa plataforma terceira é a plataforma do lado do lexicógrafo, então, tanto as equipes nacionais quanto as equipes centrais. É uma plataforma online, então todo mundo pode ter acesso a qualquer momento, e também foi feita em código aberto, então ela permite ser replicada, transformada, alterada, melhorada. E nós esperamos, então, que de agora em diante, né, com o futuro do IUP, que as pessoas comecem a colocar em prática, né, o que foi planejado inicialmente pelo TCTC, e que possam, de fato, usufruir a plataforma TC. Ela está aí e está à disposição de todos que tenham interesse. Tá bom? Muito obrigada, é muito bom rever os colegas aqui de novo. Eu posso dar só uma palavrinha Claro. antes de... aquela terminologia, fazer aqueles dois caminhos para se sistematizar terminologias, ou por harmonização, que é comparando as variedades, ou por terminologia de raiz. Eu gostaria de deixar claro que a plataforma Tecer, ela foi pensada para essas duas coisas. Então, todos os passos metodológicos que nós usamos sem a plataforma, eles se tornam muito mais simples, porque todas as equipes nacionais podem acessar o mesmo lugar e ver em tempo real o que termo que está sendo oferecido por um país ou por outro, pode enviar os seus termos que foram obtidos de forma própria, né, por uma terminologia de raiz. Então, a ideia é justamente facilitar todo o trabalho, né? E como a Tanara diz, está tudo pronto. Agora é só fazer e usar. Obrigada. Mais uma vez, boa tarde. Com esta intervenção da doutora Gladys Maria Barcelos Almeida e da Tanara Kuhn, terminamos a parte da apresentação do número 9 da revista Platô. Não queria agora passar a nossa próxima tarefa sem, mais uma vez, agradecer a participação de todos e dizer que temos mais no nosso repertório de língua portuguesa uma revista cheia de informações pertinentes, de artigos pertinentes trabalhados por especialistas da nossa língua, que vão certamente deleitar os nossos leitores, os especialistas em língua portuguesa e os interessados em geral. Com votos de boa leitura, agradeço a participação de todos os autores dos artigos publicados neste número. Outra nota de agradecimento vai ao Brasil, através do Johnny, do primeiro secretário da Embaixada do Brasil em Cabo Verde, do meu amigo Krishna. Portanto, transmitam a quem de direito a nossa gratidão pela generosidade do Brasil, que sempre que o ILP bate a porta, nos aberta para os nossos trabalhos, para, enfim, enriquecer e divulgar o que se faz na nossa língua, para a nossa língua. Muito obrigado ao Itamaraty, muito obrigado aos autores das comunicações aqui publicadas neste número. Também preparamos para esta ocasião a apresentação, como eu disse logo no início, do nosso novo site. Nós tentamos que seja mais intuitivo,
mais alegre. Enfim, vou passar a palavra à doutora Denise Fonseca para mostrar muito rapidamente o que é agora o site do ILP. E nesse site temos um link que vai nos levar a essa revista, a esse novo número da nossa revista. Boa tarde mais uma vez, principalmente a quem ainda não tinha cumprimentado. Não sei se, antes de avançar, se alguém quer fazer alguma consideração quanto ao que foi apresentado, ou estamos bem? Podemos avançar? Doutora Ana Paula? Não tem nenhuma observação, consideração? Boa noite, doutora. Para vocês, boa tarde, peço desculpa. Boa tarde. Estou a acompanhar com muita atenção e muito agrado toda a apresentação, seja da revista, que acaba de terminar, assim como agora aguardo pela apresentação do portal mais animado, como o senhor diretor disse. Claro que acompanhei com toda a atenção o pronunciamento de todas as professoras, as senhoras professoras, o trabalho feito pelas senhoras professoras. Cabe-nos agora ler, difundir e procurar analisar de que forma é que podemos tirar o maior proveito. Certamente que com o contacto da revista nós poderemos ter opiniões mais profundas sobre o assunto, mas resta-nos agradecer todo o trabalho, que aliás devo recordar que Angola também contribuiu para o trabalho das TCTC. Fico muito agradecida pela atenção e peço desculpa por não estar com a câmara, para evitar de perder o sinal, porque cá está a chover. Então eu peço desculpa e agradeço a atenção. Tá certo. Sim, então vou compartilhar a tela. Começo por dizer que tínhamos um sítio que já estava obsoleto e pouco atualizado, e lamentavelmente perdemos os códigos de acesso, as chaves e tudo que era necessário para aceder a esse sítio. Então tivemos que criar um novo sítio, que eu vou mostrar agora. Portanto, este é um sítio simples. Vou só diminuir isto aqui. É um sítio simples, como o doutor Engan já tinha dito, é intuitivo, é de fácil acesso. E tivemos, então, o apoio de um técnico que criou o sítio e deu uma formação à nossa técnica de comunicação e imagem, que temos agora neste momento, a Mayra Fonseca. É ela que gera o sítio e também a página do Facebook. Então, iniciando, esta é a página de início, como já expliquei. Aparecem as bandeiras, temos o símbolo, o logotipo do ILP, depois temos os projetos, cujos links também estão indexados. É só carregar, vai diretamente para o link respectivo. Portanto, temos o portal do professor português língua estrangeira, depois temos o VOC, também clicando vai direto para o VOC. Temos a revista, eu depois mostro. Estamos à espera da plataforma Tecer, neste momento ainda não está pronta. Assim que estiver pronta também vamos associar aqui ao sítio, para termos já informações sobre a plataforma. Depois, carregamos aqui no ILP, o que é que acontece? Temos a informação da criação do Instituto, o texto sobre a criação do Instituto, como foi, onde foi, quem participou. Direção executiva mostra quem é o diretor executivo no momento. Temos o conselho científico, mostra também como é que é formado, quais as funções, as responsabilidades do presidente. E agora aproveito, neste espaço aqui que vocês estão a ver, das comissões nacionais, gostaríamos de ter acesso às informações dos membros, como
por quem são constituídas as comissões nacionais, porque realmente temos algumas informações sim, mas não todas. Então preferimos não colocar estas informações. Portanto, é um apelo que faço, mas infelizmente também não estão cá todos os representantes das comissões nacionais, mas faremos chegar um ofício pedindo essas informações. Depois temos a informação sobre os ex-diretores executivos, começa do mais atual, o ex mais atual, vai descendo, vamos descendo com a biografia. Pronto, esta informação. Também temos os ex-presidentes do Conselho Científico. O primeiro foi o Godofredo Oliveira Neto, por acaso não temos informação de quando iniciou as funções. Talvez a doutora Ana Paula possa saber, nós aqui não conseguimos descobrir. A doutora Ana Paula foi a presidente da Assembleia, não é? Algo assim. Por acaso a Nadine disse, mas neste momento não me recordo. E vai seguindo com aqui a doutora Margarita e a presidente atual, que é a doutora Abigail Pini Cosme. Depois vamos para a aba dos eventos, clicamos e vemos a agenda. Nós pomos os eventos que vão acontecer imediatamente, portanto temos aqui o lançamento da revista e vamos ter de 12 a 16 de dezembro o 14º curso de capacitação para materiais para o portal do professor. Vai ser em São Tomé e Príncipe. Então, é o evento mais imediato após este lançamento da revista. Temos aqui também a aba de eventos, são os eventos que já aconteceram, que foram eventos organizados pelo ILP ou onde o ILP teve alguma participação. Alguma ou muita, não é? Portanto, temos aqui as informações todas sobre os eventos realizados pelo ILP. São diversos, são das diversas gestões. Documentos. Temos os artigos técnicos científicos em documentos, que também solicitamos. Estive a falar com a doutora Incanha, eu sugeri que pedíssemos aos nossos colaboradores e que nos enviassem artigos que nós pudéssemos colocar aqui, porque realmente temos só dois, um de 2012 e o outro de 2013, da professora Edilei, foi o que eu encontrei nos meus arquivos. Sugeri que pedíssemos que nos enviassem os especialistas com quem nós colaboramos, e o doutor Incanha também disse que sim, concordou, mas que também teria que haver um crivo de... Como que é? De aprovação, de avaliação. Então, neste momento temos só dois, mas gostaríamos de ter mais artigos científicos no âmbito da língua portuguesa. Para não publicarmos... Sim, para não publicarmos coisas que não têm a ver com o âmbito. Fora do âmbito. Exato. Depois temos os comunicados finais, portanto, os documentos que costumavam estar assim espalhados, agora tentamos todos uni-los e deixar aqui todos públicos. Então, temos os comunicados finais de todas as reuniões do CC, algumas não, porque aquelas do início também é difícil localizar, mas o que conseguimos estão aqui. É interessante, porque chega-se e encontra-se tudo aqui. Eu tenho a minha pasta, mas tenho que procurar em várias pastinhas, reunião tal, depois aqui fica muito mais fácil. Temos também os documentos relevantes que nos levam para as cartas dos colóquios, que nós já realizamos, os colóquios da Praia, de Guaramiranga, de Luanda e de Maputo, são as cartas resultantes, está tudo aqui, isto foi na gestão do Dr. Gilvan. Temos também os planos de ação de Brasília, Lisboa, Dili e Cabo Verde, estão todos aqui. Temos informações sobre o vocabulário ortográfico comum. Há pouco tempo estive a pedir à doutora Margarita que me enviasse alguns documentos. Temos aqui alguns, poderíamos ter mais. Se a professora Margarita tiver mais documentos, agradecia que nos enviasse. Para ficar aqui a história, como estava a referir, que às vezes não temos a história dos projetos. Então, seria bom estarem aqui presentes. E temos também agora o projeto da presença do português na internet. Já foi... Temos o projeto em si, depois temos o relatório do que aconteceu, do relatório do projeto. Então, este sítio ainda é um bocadinho embrionário, por assim dizer.
vamos descobrindo documentos, vamos colocando, vai havendo projetos, vamos incluindo, portanto, ainda há trabalho a fazer, mas já estamos no bom caminho. O blog é onde temos as notícias, que antes tínhamos no blog antigo, esse blog já não funciona. A partir de agora, quem acede ao Facebook, sempre nós conduzimos para o nosso sítio. Fazemos uma pequena entrada no Facebook e dirigimos ao sítio. A pessoa vem cá e vê as notícias completas, sempre com a fonte de onde foram tiradas as notícias. Está aqui a doutora Margarita mais uma vez. Pronto, e as notícias? Temos aqui notícias interessantes no âmbito da língua portuguesa. Temos intervenções, também estamos a recolher intervenções dos diretores executivos em eventos. Nos nossos eventos também temos testemunhos das pessoas e vamos colocando aqui. Intervenções por escrito e vídeo. Temos os contactos. Pronto. Quem quiser pode mandar uma mensagem, sugerir, pedir, solicitar alguma coisa que nós respondemos. Então, o sítio é este. Voltamos ao início. Portanto, já sabem, se quiser alguma informação sobre o ILP, podem procurar aqui. Se não estiver, podem mandar uma mensagem, dizer onde está a informação tal que nós procuramos e colocamos. E temos aqui os nossos parceiros. Faltam mais também. Mas, como eu disse, estamos a andar. Agora, vamos ao que realmente interessa, a revista. Portanto, vamos à revista. A revista, se repararam, como eu expliquei um bocadinho, nós carregamos no VOC, vai diretamente para a página do VOC. Carregamos no do portal, vai diretamente para a página do portal. A revista acontece a mesma coisa, mas o VOC e o portal são dois sítios, são, como é dizer, independentes. São independentes. Entretanto, a revista Platô, se não houver sítio, não há revista Platô, desaparece tudo. Foi o que aconteceu quando mudamos o sítio, o que estava anteriormente para este, a revista desapareceu. Foi um problema torná-la localizada, mas pronto, conseguimos. E pronto, vamos então clicar aqui, vamos para a revista, para a página da revista, temos aqui vários números. E o último número, temos o... Pronto, já devem conhecer. Portanto, o link está aqui, da revista, mas o link do ILP, do sítio ILP é wilp.cplp.org, basta clicar lá, vai-se para a revista depois. Os vários números. E temos o último número, que é este. Então, a revista encontra-se aqui, podemos folheá-la, simplesmente, ou podemos vir em números publicados e transferir. Transfere-se em PDF e pode-se ler-se mais facilmente. Entretanto, então, vamos para a revista de novo. Clicamos na setinha. Mentira, não clicamos na setinha, clicamos na própria revista. Abre. Tem alguns anúncios, porque tem que ser um conteúdo pago, né? Nós, neste momento, ainda não conseguimos fazer ter esta opção de pagar, de conseguir pagar. Vai aparecendo. E pronto, está aqui a revista, a capa. Vamos folheando. Tem a opção também de, por acaso não tenho encontrar aqui, de lupa, de aumentar. E a revista é esta. Como eu já disse, podem aceder e transferi-la, fica mais fácil a leitura. No próximo ano, antes da publicação do próximo número, vamos tentar aperfeiçoar a revista. Vamos fazer um diagnóstico da revista para perceber como é que ela é recebida no meio académico. A partir daí, proporemos novas diretrizes e novos caminhos para a revista. E o Brasil já se disponibilizou a apoiar-nos nesse sentido. E acho que é tudo.
Já feita a apresentação da revista, o lançamento oficial. Não sei se tem alguma questão. É uma sugestão. Ó, Diga. primeiro quero cumprimentar, porque tá lindo, o site está super fácil, realmente está muito amigável, tá tudo clarinho, limpinho, a gente acha fácil, tá maravilhoso. E a minha sugestão é na parte dos artigos. Por exemplo, José Pedro, Margarita e eu publicamos várias coisas sobre o VOC no início, quando a gente estava constituindo a metodologia, corpus, tudo. Isso já está tudo publicado. Então, seria muito interessante que as pessoas pudessem achar esses artigos também por esse caminho, né? Clicando no WILP, nossa, tem artigo sobre isso, vou ver. Então, eu acho que se mesmo os artigos que já foram publicados podem ter aí na página do WILP o link de acesso a esses artigos, porque fica no único lugar todos os registros da produção científica resultante desses projetos, né? Que é muito bacana, porque para além do resultado do projeto em si, o ILP gerou um nível de produção científica e intelectual muito grande. Eu mesmo tenho vários mestrandos, doutorandos, alunos de iniciação científica que fizeram suas pesquisas com base nos projetos do ILP. É isso, vários colegas devem viver o mesmo cenário. Então, se a gente conseguir enviar, né? Eu acho que a minha sugestão é essa, que envie, mesmo os artigos que já foram publicados, ao menos o link de acesso para a revista na qual ele foi publicado. E estás a sugerir enviar ou precisamos de... Quem devemos contactar? Não sei se eu posso intervir. Sim, Margui. Eu própria, antes de mais, deixem-me felicitar o ILP e dizer que é com muita alegria que eu vejo esta iniciativa, porque, como vocês sabem, há muitos anos que falávamos sobre a necessidade do ILP ter um site bom e pesquisável e tudo isso. Parabéns, acho que estamos todos de parabéns, eu estou muito contente. Também vou apresentar o site na segunda-feira, no jornal, portanto será toda uma crónica dedicada a estas coisas. E sim, eu tenho muitos artigos, em princípio aqueles de que eu sou autora ou coautora tenho-os todos, e portanto esses eu mando e mando também com o link das revistas onde eles estão publicados. E depois vocês decidem o que é que querem fazer, se os querem colocar online diretamente no ILP ou se querem pôr só os links das revistas. Isso depois é uma coisa que eu deixo ao vosso critério, como é evidente. Eu tenho inclusivamente alguns textos de apresentação em eventos do ILP, da apresentação do VOC em Lisboa, na sede da CPLP. Enfim, eu tenho uma série de coisas, é só uma questão. Só consigo fazer isso na semana do Natal, porque agora estou a acabar as avaliações, mas eu vou fazer uma pesquisa no meu computador e o que eu tiver ponho tudo numa pastinha e mando, tá? Muito obrigada. Depois é melhor ver o que nós já temos, porque temos alguma coisa sobre o VOC, né? Só para não perder tempo à procura desses artigos que já temos, não? Eles são arrumados, é só copy-paste, tá? Obrigada. Doutora Denise, posso? Penso que sim. Eu também gostaria de agradecer imenso a apresentação e o trabalho que foi feito em relação ao novo portal do ILP. Associo umas palavras da doutora Gladys e da doutora Margarita, em termos de facilidade de identificação da informação e da existência de um volume de informação maior que, de certo modo, também vai justificando
o tempo de existência e o trabalho do próprio ILP. Cabe-nos então agora fazer a divulgação. Portanto, nós o que vamos fazer é escrever para as instituições académicas a informar de que o ILP tem um novo portal e com o endereço do portal, para que ele seja cada vez mais visitado e convidando também todos quantos estiverem interessados a escrever artigos para submeterem ao ILP que o façam. Portanto, podem contar conosco também em relação a essa questão. Muito obrigada, sim. Só uma nota para lembrar aqui, há bocado não me fiz referência a esse aspecto, mas é importante referir que logo no início dos projetos do ILP, ainda era diretora executiva a doutora Amélia Mingas, Angola deu um contributo valioso para o arranque do projeto do VOC, uma contribuição que nós registramos e continuamos, a gratidão continua ainda neste momento, apesar de ter passado vários anos, antes de dizer que Angola esteve sempre presente e de forma muito contundente. E nós gostaríamos de continuar a registrar essa presença, não só de Angola, mas também de todos os Estados-membros da CPLP. Nós sabemos que alguns Estados estão com uma presença deficitária, digamos assim, e nós gostaríamos que todos, que somos donos dessa língua portuguesa, que, enfim, mostrássemos mais presença nas ações do ILP, nem que seja apenas a presença física. Hoje estamos a fazer esse lançamento, esse evento importante, e com alguma tristeza vejo que faltam algumas comissões nacionais. Quero reforçar esse apelo para que todas as comissões nacionais, em representação dos Estados-membros, participem mais das ações do ILP. Estou a usar um telefone móvel, não estou a notar a presença de todos, mas nisso está-me a chamar a atenção que a doutora Abigail já conseguiu entrar. Boa tarde, doutora Abigail, não sei se está no bom dia ainda, mas penso que já é tarde também nos Estados Unidos. Boa tarde, doutora Abigail. Doutora Encanha, boa tarde. Por Boa aqui é o tarde. início da tarde, é 1 da tarde. Infelizmente só agora me consegui ligar por razões profissionais. Boa tarde a todos, é um prazer muito grande poder ouvi-los e vê-los, a quem consigo ver. E com muita pena, infelizmente não pude assistir a todos os trabalhos. A doutora Abigail é a presidente do Conselho Científico em funções, mas está em missão de serviço no estrangeiro, não está no seu posto, por isso não conseguiu estar à altura quando foi da apresentação da sua contribuição para esta edição da revista Platô. Eu não sei se, em poucas palavras, quer dizer alguma coisa sobre a sua participação nesta revista Platô, nesta edição da revista Platô, doutora Abigail. Enfim, não estava programado, mas como sabe, foi na sequência da formação que tivemos no Brasil e da apresentação que foi feita na ocasião sobre o português de São Tomé e Príncipe, e em São Tomé e Príncipe, e portanto foi passar para o papel um bocadinho daquilo que foram as reflexões levantadas no âmbito da formação. Para mim foi de facto um prazer e um desafio poder colocar no papel algumas das reflexões que o país tem feito em relação àquilo que é ou que poderá ser o padrão, a norma do português de São Tomé e Príncipe, e foi mais o lançar de algumas reflexões e de alguns desafios que me parecem importantes, pelo menos iniciarmos de forma séria e estruturada
o pensamento sobre aquilo que queremos para o português de São Tomé e Príncipe, considerando não só o trabalho do VON, que infelizmente ainda não temos disponível, mas que sofreu uma grande reflexão internamente, tivemos imenso contributo e a partir desse trabalho também ficou notória a necessidade de podermos fazer mais trabalhos estruturados sobre o português de São Tomé e Príncipe. E, portanto, para mim foi com muito gosto, muito prazer que participei nesta edição da revista e, claro, estarei sempre disponível para dar o meu contributo naquilo que for necessário. Muito obrigado, doutora Abigail. Se houver algum comentário, alguma contribuição que possa enriquecer esta nossa conversa, eu agradecia que quem quisesse fazer uso da palavra, pudesse agora usar alguns minutos, não havendo mais nada a acrescentar. Podemos dar por encerrado este evento, lembrando que a revista, esta edição da revista está disponível online, como a doutora Denise acabou de mostrar, e desejando um voto de boa leitura a todos e que contribuamos todos para a divulgação desta riqueza contida neste número 9 da revista Platô. Calhar encerramos mesmo. Muito obrigado pela vossa participação, todos. Muito obrigado, Brasil. Muito obrigado, Krishna. Muito obrigado, Angola. Muito obrigado, Portugal. Muito obrigado, doutora Margarita, que eu sei que está sempre muito ocupada. A doutora Margarita acabou de dizer que está é um período de avaliações em Portugal, mas conseguiu este tempinho para estar connosco. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Abigail. E votos, boa leitura. Estamos juntos. Muito obrigado, doutor Encanho. Obrigada, boa Obrigado a tarde. todos. Boa tarde. Obrigada. Tchau, obrigada. Até logo, muito obrigada. Muito obrigada e boa continuação. Obrigado.